Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 6. Gálatas 3, versículo 6, vamos ler até o versículo 14. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os irmãos podem sentar e preparar os vossos cadernos, os vossos blocos de notas. É sempre uma recomendação, uma lembrança que fazemos. Ajuda-nos a estar atentos àquilo que nós estamos a ler. Semana passada ou há 2 semanas atrás, nós olhamos para os versículos anteriores e fala de uma experiência pessoal que os Gálatas tiveram. E nós analisamos aquele verbo que aqui aparece sofrer, na nossa versão, nesta versão que estamos a usar aqui. Mas pode, e na verdade nós acreditamos que deve ser traduzida por coisas que experimentastes. Isso que vivestes, isso pelo que passastes, não apenas sofrimento no sentido de ter dor, de ter aflição, angústia, mas essas coisas que experimentaste, isso que está no versículo 4. Então Paulo passa dessa experiência subjetiva para a evidência objetiva da palavra de Deus. Agora aqui, a partir do versículo 6, ele passa para algo que está escrito, algo que está nas Escrituras. Então, há um princípio importante. Relacionando estas duas experiências, o que está escrito, o que lemos, com aquilo que vivemos, que experimentamos. Nós não julgamos as Escrituras pela nossa experiência, nós julgamos a nossa experiência pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Nós julgamos, discernimos, nós avaliamos a experiência que nós temos a partir das Escrituras. Então aqui no versículo 6 nós temos esta experiência. É o caso de Abraão. Esse caso que está revelado, esse caso que está descrito. E o que é que aconteceu com Abraão? O versículo 5 diz: Deus concedeu-lhe o Espírito que opera milagres pela pregação da fé. Esse é o caso, esse foi o caso de Abraão. Ele é um caso de alguém que, pelo anúncio, pela pregação da fé, pelo que Deus disse, ele creu e o Espírito foi-lhe concedido. É isso que Paulo está a dizer aqui. Ele creu. Ele recebeu o Espírito quando creu. Ele é um exemplo, é um caso de alguém que tem essa fé para a salvação. Essa história está em Gênesis 15. Se quiserem abrir, eu vou apresentar alguns dos versículos, mas podem seguir nas vossas Bíblias. Em Gênesis 15, nós lemos essa história. Começa assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, e esta é uma expressão importante, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Pois mais à frente, versículo 4, isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Pregação, palavra de Deus, afirmação de Deus para Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E o versículo 6 diz: ele creu
no Senhor. Deus falou com ele. Versículo 6 diz, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele ouviu a pregação da fé, a promessa de Deus, o que Deus lhe disse, e ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Por isso este é o caso de Abraão. Ele creu, ele teve fé, ele acreditou no Senhor, na sua palavra. E quando o autor aos Hebreus, nessa carta aos judeus crentes, ele menciona alguns exemplos de fé, o primeiro e aquele que recebe mais atenção, ou aquele sobre o qual o autor aos Hebreus se debruça para falar da sua história, é precisamente Abraão. A partir do versículo 8, nós lemos, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Nós vemos aqui evidência, então, de obediência, quando chamado, obedeceu. Exemplo de humildade e de contentamento no versículo 9. Ele peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas. E nós sabemos que é algo temporário e humilde, não um palácio, não uma casa de cedros e vistosa. Versículo 10 mostra-nos esperança. No versículo 17, ainda no versículo 10, esperança e paciência. E no versículo 17, a ideia do sacrifício, a fé, a evidência de fé. Há uma disposição para o sacrifício. Ofereceu Isaque, o seu filho unigênito, aquele que era o herdeiro das promessas. Versículo 19, a confiança no poder de Deus. Deus tinha poder para o ressuscitar. Configuradamente o recobrou, a ideia de lhe dar essa força, esse poder para ter filho já idoso. E através da sua descendência, ele é um canal de bênção. Abraão é um canal de bênção. E este é o caso de Abraão. Este é o exemplo, é o caso, esta é a história de Abraão. Ele creu no Senhor, ele creu na sua palavra. E por isso, a Bíblia apresenta casos, exemplos. Nós aprendemos com exemplos. Nós aprendemos com casos. Nós seguimos modelos. Nós precisamos de pessoas assim, como Abraão. Pessoas que Deus coloca na nossa vida, pessoas de fé, pessoas que creem, para mostrar o que é ser crente, o que é crer, o que é ter fé. Nós vemos que nas Escrituras os crentes usam imitação, eles têm pessoas como referência, como modelo, eles aprendem com outros. Nós, como cristãos, somos submissos a pessoas mais experientes, pessoas mais sábias, pessoas mais tementes a Deus, que mais sabem como agradar a Deus. Nós imitamos essas pessoas. Nós olhamos para histórias, nós olhamos para casos, nós aprendemos com essas pessoas, com livros que elas escreveram, com biografias que são contadas acerca dessas pessoas. Mas este caso, o caso de Abraão, é um caso que pode ser conhecido porque está escrito, está na palavra. Foi a experiência dele, mas foi essa experiência que Deus quis que fosse conhecida de todas as gerações. E por isso continua a ser contada a história de Abraão, para nós aprendermos com ele, para o imitarmos, para ele servir de modelo, de referência para nós, que somos os da fé, somos pessoas da fé. Os da fé, e é isso que está aí no versículo 7, os da fé sabem que a maldição se transformou e que se transforma em bênção.
Nós sabemos que temos um Deus que pode transformar maldição em bênção. E é isso então que vemos aí no versículo 7. Sabei que os da fé é que são filhos de Abraão. São os da fé. No capítulo 11 de Hebreus começa assim, o versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Mais à frente, no versículo 6, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É isto fé. Fé é querer agradar a Deus, é esperar a recompensa, o galardão, aquilo que Deus vai dar, porque Ele disse que iria dar, assim como Abraão esperou. Deus disse que lhe iria dar um filho de Sara, seria o seu herdeiro, e ele esperou. E ele confiou. Ele não via possibilidade, humanamente falando, ele não viu a sua esposa grávida, mas ele creu que essa criança viria. Ele sabia das limitações humanas, ele sabia da sua idade avançada, mas ele passou a ter certeza de que aquele filho viria. Era um facto para ele. Ele tinha convicção de que aquilo seria realidade. É isso que é fé. Fé é convicção da verdade de alguma coisa. É confiança. É um fervor santo. É uma convicção séria. Eu sei que isto é verdade. Eu sei que esta é a realidade. Nos versículos 8 e 9, mais à frente, diz: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Voltando ao capítulo 11, para entender esta bênção, o que é ser abençoado com o crente Abraão, o que é o desfecho do Evangelho, que foi pré-anunciado a Abraão, como é que é o clímax do Evangelho, está referido aí em Hebreus 11, ao falar de Abraão, da história de Abraão, que nós lemos no versículo 10. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar à procura de uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Portanto, a maior bênção que nós podemos receber é chegar lá. É ficar e viver nessa cidade celestial, nessa pátria superior. É isso que está a ser dito aqui neste texto. Referindo-se a Abraão, é o caso de Abraão. O que é que ele aguardava? Qual era a grande bênção? Essa cidade, da qual Deus é o arquiteto, Ele é o edificador. Essa cidade que é a cidade de Deus, é a cidade celestial, é essa pátria superior. A maior bênção, a maior alegria, o maior prazer, a maior satisfação, a maior realização não é. Então preparem-se para ouvir o que não é a maior alegria, o maior prazer, a maior bênção. Quem lê a Bíblia com atenção, quem conhece a história de Abraão, sabe que a maior bênção, a maior alegria não é fazer anos, fazer aniversário. Não é receber presentes ou comer bolo. A maior bênção não é terminar um curso, não é conseguir um emprego, não é casar, não é ter filhos. A maior bênção não é ter casa própria, não é ter um carro. A maior bênção, o maior prazer, o maior presente não é ter netos, não é ter a reforma ou aposentadoria, não é ter uma morte tranquila. Isto creio que alcança todos aqui. Há crianças que ficam à espera do dia de aniversário ou do Natal para receber presentes. Para eles é a maior alegria do ano, da vida. Mas essa não é a maior alegria, esse não é o maior prazer. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a história de Abraão, sabe que essa não é a maior alegria.
A maior bênção que podemos receber, ser abençoado com o crente Abraão, como nós lemos aí em Gálatas, é chegar, é ficar e viver na cidade celestial, na pátria superior. E nós precisamos continuar a afirmar isso. Abraão afirmou, este é o caso de Abraão, ele ensinou isso, ele deixou este exemplo, ele deixou este modelo de alguém que tem fé. E alguém que tem fé é alguém que sabe que o maior prazer não é aqui na terra, não é nada do que temos aqui na terra. Há muita coisa boa que Deus criou para que nós desfrutemos dessas coisas, muita coisa boa. Mas ele afirma, e com o caso de Abraão nós aprendemos, que a maior bênção não é aqui. E sobre estas pessoas que são como Abraão, diz no versículo 16, Deus não se envergonha deste tipo de gente. Que pensa desta forma, como Abraão pensou. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de se identificar conosco, com os crentes. Que olham para Abraão e que aprendem com Abraão. Que consideram o caso de Abraão. Ele que tinha um título muito interessante, a única vez que se vê este adjetivo ligado a alguém, Abraão, o crente. E na nossa cultura, na nossa sociedade, ficamos muitas vezes na dúvida se o crente ou os crentes se é um elogio ou se é uma ofensa. Porque eu já ouvi usado das duas formas. Os crentes, eu já ouvi várias vezes as pessoas tentarem ofender como que alguém que é insensato, que é tolo, que não tem inteligência suficiente, ser descrito dessa forma. Olha o crente. Os crentes são os tolos, são os ignorantes. Já fica difícil saber se este título na nossa sociedade, se é um elogio, se é uma ofensa. Mas este foi o título que Deus escolheu, usando Paulo para caracterizar Abraão. O crente Abraão. E ao ouvir, como eu já ouvi, se vocês já ouviram esse tipo de uso, é possível que sintam algum constrangimento, alguma vergonha de se identificarem com as pessoas que entram naquela casa laranja. São os crentes que entram em espaços subterrâneos, em lojinhas pequenas aqui em Portugal. São os crentes. Normalmente os crentes ocupam esses espaços. Não grandes templos sumptuosos, vistosos. Os crentes aqui estão associados realmente com simplicidade. Rés do chão, cave, garagem. Os crentes. Os do livro, os do passado. Mas se nós tivermos vergonha desta identificação com esta palavra, nós podemos correr um sério risco de nos estar a envergonhar do próprio Deus. Ele que não se envergonha de quem se identifica com Abraão. Mas nós podemos sentir vergonha de entrar na casa laranja. Se nos estiverem a ver, de Bíblia debaixo do braço, dizer ao motorista do Uber para onde é que vai. Por isso esta advertência séria do próprio Senhor Jesus, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, que usa a palavra crente para ofender, esta geração sempre foi assim, quem é do Senhor, quem se identifica com Ele é odiado por uma boa parte das pessoas vivas na terra. Mas qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Porque isto é um facto. Jesus vai voltar. E os seus anjos virão com ele. E quem hoje tem vergonha de se identificar com uma igreja evangélica, com uma igreja que é descendente de Abraão, do pai da fé, alguém que crê e que se identifica com os crentes, conte com esse desprezo e com essa vergonha de Deus se identificar consigo. Se chegou aqui sem essa fé, sem esse desejo de agradar a Deus, saiba que
vai sofrer esta humilhação e esta maldição de Deus dizer: não tenho nada a ver contigo. Eu tenho vergonha de te ter criado. Criei-te para a destruição, para o lago de fogo. Não tenho nada a ver com essa criatura que não tem fé. Os que são das obras da lei, os judaizantes, os legalistas, os católicos romanos, os adventistas, os da congregação cristã, os mórmons, os testemunhas de Jeová, os religiosos, e há muitos assim que acham que por ir uma vez à igreja, por fazer determinados sacrifícios, que vão ter algum mérito, que vão garantir um espaço, um lugar no céu. Esse é o assunto desta carta. Porque é um assunto relevante e nós precisamos ler esta carta porque é o que acontece nesta sociedade adúltera, nesta geração ímpia, perversa. Nós encontramos-nos constantemente com pessoas assim, pessoas perversas, pessoas más. Pessoas que odeiam Deus, que não querem saber de Deus ou que o desprezam, mas que querem, de certa forma, garantir um lugar de descanso, um lugar de alegria, de prazer. E vivem como se Deus não existisse, mas para garantir, então vão fazendo algumas boas ações, garantir algum prazer, algum futuro num lugar que eles nem sabem descrever o que é, nem onde é, nem se realmente vai existir, mas vão dando umas esmolas, vão praticando algumas ações, vão guardando alguns dias, comendo algumas refeições para dizer que lembram de Deus e dos seus salvadores. Mas, na verdade, esses que são das obras da lei, esses que praticam a falsa religião, esses hipócritas, esses legalistas, eles estão debaixo de maldição. É o que Paulo está a dizer aqui, inspirado por Deus. Estão debaixo de maldição. São amaldiçoados. Os das obras da lei, os que querem ganhar o céu praticando coisas que eles acham que são boas, que eles acham que vão ganhar o favor de Deus, esses estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticar. Pessoas que praticam algumas coisas, achando que praticando essas coisas que vão ganhar o céu. Só que o que é que a lei de Deus diz? Tem que praticar tudo. Não pode falhar nenhuma coisa sequer. Tiago ensina isso. Ele diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E não é difícil falhar em um só ponto, porque Jesus explica o que é cumprir a lei. Ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, Moisés, e aqueles que citavam a lei? Eu, porém, vos digo. E se formos ler com atenção Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, vamos ver o que significa cumprir a lei, toda a lei. É impossível. Nenhum de nós consegue cumprir toda a lei como Deus quer que a lei seja cumprida. Nós vamos tropeçar, nós temos tropeçado. Os nossos pais tropeçaram. E os nossos filhos vão tropeçar. Não há ninguém que seja justo diante de Deus por guardar a lei. Ninguém consegue guardar toda a lei. A lei é muito mais do que aquilo que nós podemos entender. A lei é algo que sim revela o coração de Deus, mas é para mostrar, como esta carta ensina, que nenhum de nós consegue obedecer e praticar os mandamentos de Deus. A pessoa que depende da religião, dos seus esforços, costuma medir-se, comparar-se com os outros. Eu não sou tão mau como ele, como ela, não fiz isto ou aquilo que os outros fizeram. É por isso que o legalismo fascina muita gente. É um fascínio porque parece algo mensurável, algo palpável, algo que nós podemos alcançar. Eu não sou tão mau como o meu vizinho, como o meu irmão, como o meu pai foi. Eu sou melhor do que eles. É por isso que o legalismo fascina, engana, ilude algumas pessoas, porque comparam-se umas com as outras. Comparam-se com pessoas caídas também. Mas o verdadeiro crente, ele mede-se, ele compara-se com Cristo, com o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus. Ele não se compara com outros crentes, mas sim com Jesus.
Não há lugar para orgulho na caminhada espiritual do crente que vive pela graça, mas o legalista constantemente gaba-se das suas conquistas, gaba-se daqueles que ele consegue converter a esse caminho de legalismo, de hipocrisia, de esforço próprio, de falsa religião, de ter seguidores, e por isso não faltam multidões a seguir esses hipócritas, esses falsos mestres, falsos profetas. Mas o texto diz que esses que são das obras da lei estão debaixo de maldição. São amaldiçoados, são malditos. Não nos enganemos, não andemos iludidos, enganados. Ou somos de Jesus ou somos do diabo. Não há aqui neutralidade. Ou segue Cristo, se submete a Ele, imita-o. E os casos daqueles, e olha para os casos e imita aqueles que foram imitadores de Cristo, como Paulo, como Abraão, que sem o conhecer já o vislumbrava, já lhe tinha sido pré-anunciado o Evangelho. Ou imitamos esses, ou estamos amaldiçoados e vamos para o mesmo lugar que o diabo. Mas os versículos 10 e no versículo 13 nós temos esta expressão que várias vezes é usada para instruir a igreja. Está escrito, versículo 10 tem essa expressão, está escrito, versículo 13. E aquilo que serve para nos educar, para nos instruir, é o que está escrito. É a história de Gênesis 15, mas outras histórias e outros casos. Por isso nós regularmente lemos histórias do passado. Lembramos as histórias do passado, porque elas foram escritas com este propósito, como nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se quiserem abrir a vossa Bíblia ou anotar esta passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Por isso está escrito. E o que está escrito serve para nos educar na justiça, para nos aperfeiçoar, para nos fazer como Jesus. Ele sim foi perfeito, Ele é perfeito. E Ele disse em Mateus 28, 18... está registada esta palavra de Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso o que Ele diz, o que está escrito acerca do que Ele diz, é aquilo que nós devemos seguir, nós devemos obedecer, nós devemos praticar. Está escrito. Veio de Deus, veio de Jesus, veio do ensino do nosso Deus. Está escrito, nós temos que nos submeter ao que está escrito. Versículo 11 diz: o justo viverá pela fé. Um texto lá de Abacuque, capítulo 2. Mas quem conhece um pouco da história da igreja e sabe, nós somos herdeiros de um movimento em que esta expressão fez muita diferença, o que está escrito. E que esse movimento, esses homens quiseram voltar ao que estava escrito. E não à tradição do ensino dos líderes da igreja contemporânea naquela época. E um deles, Lutero, no comentário a este versículo, ele escreveu um comentário da carta aos Gálatas e ele diz assim acerca do versículo 11 de Gálatas 3. O apóstolo usa o seu argumento, nesta argumentação de Paulo, ele usa o testemunho do profeta Abacuque. Esta passagem tem muito peso porque elimina a lei e as obras da lei como fatores no processo da nossa justificação. Pois ele cita os escolásticos. Esta expressão escolástica tem a ver com essa tradição de desenvolver um raciocínio ou conclusões baseadas na filosofia, estudando a Bíblia, mas num ponto de vista filosófico, com essa tradição grega, da filosofia grega. E houve muitos, especialmente católicos romanos, que procuraram entender a vida à luz da filosofia grega, com essa influência humana, e tem esse nome, a escolástica. E Lutero lutou contra esse movimento. Ele diz: os escolásticos interpretam mal esta passagem, dizendo: o justo viverá pela fé, se for uma fé operante. Acrescentam então algo a essa afirmação, ou uma fé formada e realizada por obras de caridade.
E é assim que está a declaração de fé da Igreja Católica Romana, suposta igreja, que não é igreja nenhuma. É um movimento herético e que atribui a necessidade de obras de caridade para a salvação. A conclusão desse raciocínio é uma falsificação. Falar de fé formada ou não formada é algo estranho às Escrituras. Se as obras de caridade podem formar e aperfeiçoar a fé, então nós somos forçados a dizer que as obras de caridade constituem o fator essencial da religião cristã. Cristo e os seus benefícios perder-se-iam para nós se nós fizéssemos isso. Atribuir algum sacrifício nosso, alguma ação nossa, alguma atitude nossa, mérito, valor para a salvação. E um historiador, ao falar sobre Lutero, e diz que a primeira vez que ele leu Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele ainda era um monge e vivia num mosteiro. E quando ele leu essa primeira vez, ele não compreendeu, e ele reconhece e confessa isso, ele não compreendeu essa passagem, mas mais tarde ele passou por um período de doença, de depressão, quando se imaginava debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus. Estava deitado numa cama em Itália, temendo estar prestes a morrer. E diz a história então que Lutero dava por si a repetir vezes sem conta aquilo que ele tinha lido em Abacuque. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele estava deitado à espera de morrer e a repetir esta frase. O que é certo é que ele recuperou e foi para Roma. E lá ele visitou uma das igrejas mais famosas. E o Papa daquela época tinha prometido uma indulgência que perdoaria os pecados de qualquer peregrino que subisse aquela alta escadaria em frente à igreja. E a lenga-lenga, o lema era este: pague o seu dinheiro, suba a escadaria e poderá ver os seus pecados ou os de outra pessoa perdoados. Pague, faça o sacrifício, suba a escadaria e poderá ver os seus pecados ou os de outra pessoa perdoados. E cantavam isto, ensinavam isto, e muita gente acreditou e pagou e foi subindo a escada para ter os seus pecados perdoados, ou os de outras pessoas que eles amavam. Então as pessoas juntavam-se para subir aquela escadaria até de joelhos, parando para rezar, para beijar os degraus. Mas mais tarde, algum tempo mais tarde, o filho de Lutero conta o que o pai viveu naquele momento, experimentou naquele momento. Esta foi a experiência do meu pai, diz o filho de Lutero. Enquanto ele repetia as orações naquela escadaria, é Latrão o nome daquela igreja, daquela região, as palavras do profeta Abacuque vieram-lhe novamente à mente. O justo viverá pela fé. Então ele contou que parou ali as suas orações e voltou para Wittenberg, a cidade onde ele vivia, onde ele era professor, e tomou isso, essa experiência, a palavra de Abacuque, registada aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 11, como o principal fundamento de toda a sua doutrina, do seu ministério, daquilo que ele veio ensinar. A pedra fundamental foi esta: o justo viverá pela fé. Lutero disse mais tarde: antes daquelas palavras entrarem na minha mente, eu odiava Deus e estava zangado com Ele, mas quando pelo Espírito de Deus eu entendi aquelas palavras, o justo viverá pela fé, então eu senti-me como um novo homem, eu entrei pelas portas abertas no próprio paraíso de Deus. Eu entrei naquela cidade. Eu tive esse vislumbre. Ele diz: eu cheguei àquela cidade. Ele fala dessa cidade que Abraão também acreditava que existia. Lutero dá esse testemunho. E irmãos de São José dos Campos, na altura da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, escreveram um artigo, e nesse artigo eles mencionam Lutero e diz assim, parte do artigo: nas suas buscas incessantes por respostas, Lutero deparou-se com o texto que mudaria a sua vida e também, na providência de Deus, mudaria as nossas vidas. Estarmos num lugar como este, a ler a palavra da forma como a lemos, a cantar como cantamos, então afetou as nossas vidas. Nós somos herdeiros dessa herança reformada, da reforma protestante.
Ao ler Gálatas 3:11, lembrando de Abacuque 2, o justo viverá pela fé, Deus deu olhos espirituais para Lutero ver o que o texto significava e a sua alma descansou. Finalmente entendeu que era declarado justo diante de Deus somente pela fé. Não eram os seus estudos bíblicos, as suas longas orações, nem qualquer outra atividade religiosa que garantia o perdão de Deus, mas tão somente receber com fé a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Lutero rompeu com a Igreja Católica, publicou as suas 95 teses contra as práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana e iniciou o processo conhecido como a Reforma Protestante, que se espalhou por toda a Alemanha e, na verdade, por toda a Terra, por todo o mundo. E nós somos esses, herdeiros desse movimento. Aquele que observar os seus preceitos, a sua lei, por eles viverá. É um princípio que a palavra de Deus ensina. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Baseado em Levítico, capítulo 18, os meus estatutos, diz o Senhor, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. E quem é que viveu esses preceitos? Quem é que obedeceu a essa palavra? Foi Jesus. E é Ele que tem palavras de vida, como os discípulos reconheceram as palavras. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E os discípulos, Pedro diz, Senhor, Tu tens as palavras da vida eterna. És Tu que nos podes permitir viver, porque foste Tu que observaste os preceitos de Deus, a lei de Deus de forma perfeita. Tu és o único que obedeceu e é capaz de obedecer, e nós em Ti podemos ser declarados justos e vivos e ter vida eterna. Há um hino muito especial para mim, foi o primeiro que eu aprendi a tocar no piano, mas só muito tempo mais tarde, já adulto, é que eu entendi a letra original. Eu vou ler a tradução literal dessa letra. O hino é crer e observar. Diz uma das estrofes, quando andamos com o Senhor à luz da Sua palavra, que glória Ele derrama no nosso caminho. Enquanto fazemos a Sua boa vontade, Ele permanece conosco e com todos os que confiarem e obedecerem. E depois o refrão diz assim, confia e obedece, porque não há outro caminho para ser feliz em Jesus, só confiando e obedecendo. Uma outra estrofe diz assim, em doce comunhão, sentar-nos-emos aos seus pés, caminharemos ao seu lado, o que Ele disser nós faremos, aonde Ele mandar nós iremos, nunca temer, apenas confiar e obedecer. Só alguém em Cristo, só alguém que tem a vida de Cristo em si, pode viver isto. Obedecer aos preceitos de Deus, para poder viver por meio desses preceitos, dessas leis, só estando identificado em comunhão com Jesus, buscando, orando, falando com Ele, ouvindo por meio da Sua palavra. Ele, Cristo, versículo 13, que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ninguém tem maior amor do que este. Esta ideia de fazer-se maldição em nosso lugar. Alguém que dá a vida, a sua própria vida em favor dos seus amigos. Que eram inimigos, que eram pecadores, mas que Ele atraiu a si, que fez desses amigos. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Esse é o maior amor. Diz João capítulo 15, versículo 13. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos que Deus prova o seu amor pelo facto de ter Cristo morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Ele fez-se maldição no nosso lugar. Ele chama-nos amigos, mas nós éramos inimigos, nós éramos pecadores. E Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, para nos substituir na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. E para quê? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão.
aqueles que estão em Jesus, aqueles que se identificam com Jesus, aqueles que creem em Jesus, que dizem a Jesus: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Mestre, Tu és o meu Salvador. É essa identificação. Eu estou em Ti, eu sou Teu. Foi Jesus que tomou a cruz. Ele foi à cruz. Os discípulos testemunharam essa revelação do amor de Deus. Eles viram Jesus ir à cruz, eles viram Jesus fazer-se maldição em nosso lugar. Eles foram testemunhas dessa mensagem. Eles anunciaram essa mensagem. Começaram a espalhar essa mensagem ali naquela região da Palestina, entraram na Europa, foram para a Ásia. Essa mensagem chegou à África, à América, está em toda a terra. Essa mensagem chegou aqui. Nós ouvimos falar dessa história do amor de Deus, que enviou o seu Filho para se fazer maldição em nosso lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse até aos portugueses, aos brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, que a bênção chegasse aos gentios. E de que forma então chegou? Há aqui uma relação entre a palavra e o Espírito. Nós vemos aqui que a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido como nós lemos em 1 Coríntios 2,4, tem aí essas referências, se os irmãos quiserem anotar. Diz o apóstolo Paulo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, não é escolástica, não é sabedoria grega, humana, humanista, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade de falar em público, mas demonstração do Espírito. É Cristo em mim, é o Espírito de Cristo em mim, é o poder de Deus em mim. A palavra que eu falo, o Evangelho, é Cristo em mim, é o Espírito. Há uma ligação entre a pregação da fé que produz esse resultado, o Espírito da fé, o Espírito de Cristo. Uma outra passagem, Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então esta bênção aqui do Espírito, esta promessa do Espírito vem como? Através da pregação da fé, ouvir a pregação. Efésios 1, 13. Depois que ouviste a palavra, a pregação da palavra da verdade, recebestes, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 6, 17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Há uma nova ligação entre o Espírito e a palavra. O que está escrito, o que foi dito por Deus através dos seus profetas e apóstolos. A espada do Espírito é a palavra de Deus, a palavra da verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Tornaste-vos imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, muita luta, com alegria do Espírito Santo. Essa experiência de ouvir e de crer é uma experiência do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a verdadeira satisfação, realização que vem do Espírito Santo. E de novo essa ideia de olhar para pessoas aqui, Paulo diz: tornaste-vos imitadores nossos e do Senhor. Vocês consideram o nosso caso também, vocês consideram o nosso exemplo, porque nós consideramos o caso e o exemplo do Senhor. E por fim, 1 João capítulo 5, versículo 7, mais um texto para mostrar essa relação do Espírito com a palavra. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. A Palavra e o Espírito são um. Por isso, anotar, ficar atento quando a Bíblia está a ser lida, quando está a ser explicada. Fazer o máximo possível, o nosso esforço para prestar atenção ao que está a ser lido da Palavra de Deus. É absolutamente essencial. Para que nós recebamos também esta bênção que Abraão recebeu. O Espírito Santo, o selo, aquilo que nós lemos aqui no versículo 5. Aquele que concede o Espírito, ele concede pela pregação. Abraão ouviu a pregação da fé, as promessas de Deus, ele creu e o Espírito foi-lhe concedido.
E é assim que o Espírito nos é concedido, pela palavra, quando alguém fala da parte de Deus, o que Deus quer que seja dito. Os da fé sabem que Deus tem esse poder. De pessoas amaldiçoadas pelo pecado como nós somos, sejamos transformados em pessoas abençoadas e que abençoam outros. A maior bênção que nós podemos receber é chegar um dia, é ficar e viver nessa cidade, a cidade celestial, na pátria superior. E nessa cidade celestial nós vemos no fim da história revelado o futuro, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que nessa cidade também há gentios, há estrangeiros, não são só judeus. Há estrangeiros. Essa é a visão dos glorificados, daqueles que estão com o Senhor. Eu vi, diz João, nessa visão que Jesus lhe deu, eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, os salvos, abençoados com a bênção de Abraão, a viver nessa cidade. Essa cidade dos glorificados, essa cidade da glória, essa cidade celestial, nessa pátria superior onde Abraão está. Então estes versículos finais, eles resumem de uma forma maravilhosa aquilo que Paulo tem estado a dizer ao longo desta carta. A lei coloca os pecadores debaixo da maldição, mas Cristo redime-os dessa maldição e dá-lhes a bênção de Abraão. É Jesus que faz isso. E a pergunta que precisa ser feita é: tu queres a bênção de Abraão? Tu queres esta bênção? Tu já percebeste a importância que ela tem? Tu queres a bênção de Abraão? Esta bênção vem apenas e só através de Cristo. Tu queres o dom do Espírito? Tu queres ser selado, ter a garantia de que vais ser um cidadão dessa cidade celestial, dessa pátria superior? Tu queres o Espírito? Este dom é dado através de Cristo e da sua palavra apenas, só. Esta é a mensagem de Gálatas. Esta é a mensagem dos apóstolos. Esta é a mensagem de Jesus. Ele diz: sou eu que dou. Tudo o que tu precisas está em Cristo. Tu não precisas de fazer mais um ano de vida. Tu não precisas de mais presentes. Tu não precisas de mais bolos. Tu não precisas terminar o teu curso ou conseguir um emprego. Não precisas de casar. Tu não precisas de ter filhos. Não precisas de ter a casa própria. Tu não precisas de ter um carro, ter netos, ter a reforma ou ter uma morte tranquila, sem sofrimento. Tu não precisas disso. O que é que tu precisas? Tu precisas da bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegue a ti, tudo o que tu precisas está em Cristo. É estar nele, é crer nele, é confiar nele. Os da fé sabem que a maldição se transformou e que se transforma em bênção, na bênção de Abraão. Por isso, a nossa esperança, a minha esperança até ao fim, é Cristo que morreu por mim.